A gente sabe que o Sol, enfim, nossa estrela mais próxima, né? Ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra e que pode não parecer muito, mas é mais longe do que, sei lá, eu ia falar algum bairro aqui de Brasília, mas podia ofender a galera. Mas, enfim, é muito longe. E, mesmo assim, ele é a estrela mais próxima de nós, né? E a gente sabe também que o Sol ele libera uma quantidade de energia enorme devido a um processo que a gente chama de fusão nuclear, né? Então, você tem ali os átomos de hidrogênio, que eles vão se fundindo e formando átomos de hélio, e nesse processo de fusão, ele libera uma quantidade de energia gigantesca que, enfim, aquece todo o nosso sistema solar. Só que um dia, assim como todas as estrelas, elas têm um ciclo de vida. A gente tem um episódio que a gente fala como é que as estrelas morrem. Um dia, esse combustível necessário para que aconteça a fusão nuclear, ele vai acabar. A gente sabe que um dia, quando acabar o oxigênio, vai começar a fundir hélio, enfim, mas só que vai chegar um ponto, vai chegar em ferro, e esse combustível vai acabar. E aí, nesse dia, o que vai acontecer com a gente que está aqui no planeta Terra, né? Tudo bem, não vai ser amanhã, enfim, isso aí vai demorar alguns 7 bilhões e meio de anos, mais ou menos, para acontecer, para ele apagar de fato. Mas mesmo antes, né, quando acabar o hidrogênio e chegar em hélio, já vai ter algumas coisas, mas um dia, o que vai acontecer é que o Sol vai apagar. E aí, o que vai acontecer se o Sol apagar? Bom, para começar, toda a nossa cadeia alimentar ela depende direta ou indiretamente do Sol. Isso por quê? As plantas precisam do Sol para fazer a fotossíntese. Então, elas conseguem o próprio alimento a partir da energia proveniente do Sol. Então, logo, se nós não temos o Sol, as plantas morrerão. E as novas sementes também não vão brotar. E a gente tem os animais herbívoros, isso é, os animais que se alimentam das plantinhas. E eles também vão estar com seus dias contados. E os animais que comem os herbívoros também estarão com os dias contados. E assim acaba toda uma cadeia alimentar. E por causa de uma bola gigante no espaço, todo mundo morre. Uns mais rápidos do que os outros. Então, esse já é o primeiro problema. Sim. Não, desculpa, continua. Não, por favor. Não, eu falo no final. Pode ir. Tá bom. Outro problema envolve o ciclo da água. Por quê? A água dos mares e dos rios e da gente, das vaquinhas e das plantas, né? Ela se aquece, essa água evapora, forma nuvem, assim, de uma maneira bem sucinta. Essa água que a gente transpira ou que evapora dos lagos, ela vai ela evapora, forma nuvens e volta para a Terra em forma de precipitação. Só que sem a energia solar para facilitar esse processo, a gente está ferrado. O vapor de água e o vapor de água que está lá na atmosfera, sem o calor proveniente do Sol, sem a energia proveniente do Sol, vai virar gelo. E aí acabou todo o ciclo da água que a gente conhece. Então, a água em forma de vapor também condensaria e o céu ia ficar sem nuvens, ia ficar um céu azulzinho. Em pouco tempo também, infelizmente, os rios e os mares condensariam. Então, se a gente tem pouca água potável agora e em uma temperatura adequada, se isso ocorresse, a gente teria menos água potável ainda. Então, esses são os pontos negativos, né? Mas tem alguns pontos positivos. Por exemplo, seria muito mais fácil ver o resto das estrelas. Porque o Sol é a nossa estrela mais próxima. Então, se ele não existisse, nós conseguiríamos ver as outras estrelas que estão mais distantes. Por outro lado, a gente não ia conseguir ver a Lua. Por quê? A Lua não é um astro luminoso, ele é um astro iluminado. Porque a gente só consegue ver a Lua porque ele é iluminado pelo Sol. Então, a Lua não ia dar mais as caras. E com o tempo a gente ia ter que ficar gastando os combustíveis que a gente tem, mas como a gente sabe, boa parte dos nossos combustíveis, eles são não renováveis, então a gente ia ter que economizar bastante e uma hora o petróleo para aquecer as coisas ia acabar. E na prática, todo mundo ia congelar e morrer. Porque tem a questão do frio, né? Enfim, se o Sol, né? Enfim, a gente já tem temperaturas, sei lá, de Plutão, né?
que não é mais planeta. Mas sobre isso eu tenho uma dúvida ainda, Lê. E o horóscopo, mudaria o horóscopo ou não? O meu advogado, ele me proibiu de falar sobre horóscopo. Mas Tá se bom. você quiser falar, fique à vontade. E eu vou deixar bem claro que a opinião de cada convidado não reflete a opinião do podcast de maneira geral. Olha só, nosso departamento jurídico nos proibiu de comentar sobre isso, verdade. Não, mas você pode falar, inclusive eu vou adorar. Eu acho que o horóscopo ele vai funcionar da mesma forma como ele funciona hoje. Se eu só apagar, vamos dizer assim. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.